Fala galera, agora voltamos para resolver as nossas questões aí, os nossos exercícios, tá? Referente ao nosso título 1, beleza? Então vamos lá, vamos ao que interessa, vamos resolver as nossas questões. E aí, para resolver as nossas questões, eu quero dizer uma coisa para vocês, gente. Pode ser que alguma coisa que eu tenha utilizado, tá? Que eu coloque agora para vocês sobre análise, você fala assim, pô professor, o senhor não falou disso, tá? É porque foi proposital mesmo. Mas vamos lá, olha aqui. Primeira questão, tá dizendo o seguinte. Sobre a lei orgânica do DF, é incorreto afirmar. Então ele quer aquilo que é incorreto, tá? Então vamos lá. Ele fala o seguinte. Deve ser votado em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias. Letra B. Sua aprovação dependerá dos votos de 3/5 dos deputados estatais. Letra C. Quando aprovada, será promulgada pela mesa da Câmara Legislativa. Letra D. É a norma local de organização do Distrito Federal. E letra E. Equivale em força, autoridade e eficácia jurídicas de um verdadeiro estatuto constitucional, essencialmente equiparável às constituições promulgadas por Estados-membros. Se você tivesse que marcar alguma coisa aqui, o que você marcaria? Professor, eu ia resolver isso aqui só com aquela dica que você me deu. Que dica? O senhor disse que onde tem 3/5 é falso. Então eu iria marcar a letra B, de cara. Se você fez isso, mandou bem demais. Realmente não tem esse quórum de 3/5, o quórum é de 2/3. Para responder, turma, essa questão, nós comentamos na aula anterior sobre o artigo 32. O artigo 32 da Constituição Federal. E ele diz o quê? Que o Distrito Federal será regido por uma lei orgânica. Essa lei orgânica vai ser votada na Câmara Legislativa mediante o quê, turma? Esse legislativo ficou horrível. Na Câmara Legislativa do Distrito Federal, mediante 2 turnos, com um intervalo mínimo entre os turnos de 10 dias e um quórum de aprovação de 2/3. Tudo bem, turma? Então, esse seria o item a ser marcado. Então, ó, por isso, deve ser votado em 2 turnos, com interstício de 10 dias, mínimo de 10 dias. Quando aprovada, é promulgada pela mesa da Câmara Legislativa. Professor, você não falou isso, mas é mesmo, turma, tá? Isso tudo é feito, vai ser aprovado pela Câmara. Isso vai estar lá no artigo 70, tá, da Lei Orgânica do DF, tá? Então, nós vamos ter ainda, é a norma de organização do Distrito Federal, sim, tá? É a Constituição do Distrito Federal. E aí, turma, equivale em força, autoridade e eficácia jurídicas a um verdadeiro estatuto constitucional, essencialmente equiparável às constituições promulgadas por Estados-membros. Pessoal, só para fazer uma observação aqui com os senhores sobre isso. Professor, eu não vi isso aqui escrito em nenhum lugar. Gente, isso aqui é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal disse exatamente isso no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 980. Tá pensando que a gente só vai ficar cantando? Tem isso não. O trabalho é sério. Então, o julgamento do Supremo diz isso. Você que tem o meu livro de Lei Orgânica do DF contextualizado, você vai ver isso logo no início ali. Eu falo e coloco o julgamento para você saber que então o DF tem essa característica. Mas se você não tivesse mesmo o livro, logo no início da aula eu falei que o DF tem uma lei orgânica com status de Constituição Estadual. Lembra disso? Falei no início da aula. Então, o item também está correto. Eu vou colocar só o julgamento que eu acho importante para você guardar aí, tá bom? Então, aqui, ó, ação direta de inconstitucionalidade 980, entendimento do Supremo Tribunal Federal. Corretíssimo. Entendimento do STF. Tudo bem? Então, o item está correto. Fechado? Então, tá. Vamos nessa. E vamos embora. Pessoal, galera, depois disso, nós vamos agora falar sobre a questão de número 2. Questão de número 2, beleza, pessoal? Na questão de número 2, nós temos aqui agora, tá, o seguinte. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político constituem valores fundamentais do Distrito Federal. E aí, turma, esse item está verdadeiro ou está falso? Bom, pessoal, esse item está errado, né, gente? Ao se diva plu, ninguém será discriminado. Nunca fez tanto sentido, né? Ao se diva plu, tá?
Pessoal, presta atenção. Ó, pluralismo político, tá? Valores, tá? Dignidade, cidadania, autonomia. O Distrito Federal possui o quê? Autonomia. O item, então, tá o quê? Tá errado. Vou colocar até com canetinha vermelha aqui pra gente entender que o que tornou errado aqui foi soberania, tudo bem? É autonomia e o item, então, está errado. Fechou? Vamos para a próxima questão. Agora a questão aí de número 3. Questão de número 3 está dizendo o seguinte pra gente, pessoal. Olha o que ele fala pra gente aí. Ele fala assim, a adoção de políticas públicas de educação preventiva do suicídio constitui um dos objetivos prioritários do DF. Isso caiu aí, ó, turma, na prova aplicada pelo CESP, essa questão de 2019, o item está correto, tá? O item está correto, reprodução literal do artigo 3º, tá? O artigo 3º, inciso, tá? Isso é muito importante, eu quero que você guarde, artigo 3º, inciso 13, tá? Da Lei Orgânica do DF. Fechado? Tranquilos até aqui? Vamos seguindo, vamos dando continuidade, vamos mandando bala, tá? E aí depois nós temos o seguinte. Fechando aqui, nós vamos para a questão de número 4, tá? E a questão de número 4 diz o seguinte, questão elaborada pelo professor Rodrigo Francelino, sou eu, se você não conhece. Promover a inclusão digital, o direito de acesso à internet, o exercício da cidadania em meios digitais e a prestação de serviços públicos por múltiplos canais de acesso é um dos objetivos prioritários do Distrito Federal, expressamente descritos em seu texto. O item está corretíssimo, tá? O item está corretíssimo. Isso aqui está descrito aonde? Isso está descrito lá no artigo 3º, inciso 14 da Lei Orgânica, tá? E aí vale a pena de novo, tudo bem? Então, agora vamos para a questão de número 5, tá, gente? Questão de número 5. Na questão de número 5, o que ele está falando aí pra gente? A Lei Orgânica do DF, somente publicada após ser discutida e votada em 2 turnos, e se obtiver em ambos o voto favorável de 3/5 dos membros da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E aí, turma, olha só. Essa é uma questão de 2020, tá, turma? Olha só o que ele fala. A lei orgânica somente publicada após ser discutida e votada por 2 turnos e se obtiver em ambos o voto favorável de 3/5. Caiu 3/5 na prova lei orgânica, o quê? Falso. Não existe esse quórum de 3/5. O item está falso, pessoal. O item está falso, tá errado. E aqui seria o correto o quê? 2/3. Beleza? Show de bola. Vamos para a próxima questão. Questão de número 6, tá? E olha só, pessoal. Essa é uma banca examinadora, que é o CESP, e ela vai aderindo àquilo que as outras bancas fez, que foi o EBRAE, tá? E outra coisa, esse concurso aqui para a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal paga para os servidores que foram aprovados para esse concurso somente R$18 mil. Consegue? Dá para ser feliz com R$18 mil? Ou seja, não importa o nível do concurso, eles sempre perguntam sobre isso. Agora vamos lá, coloca mais à frente aqui agora, isso. E olha o que diz aqui, a questão de número 7, tá? Essa é uma questão um pouco mais complicadinha, tá? Pelo critério jurídico formal, a manifestação do poder constituinte derivado decorrente, mantém-se adstrita à atuação dos Estados-membros para a elaboração de suas respectivas constituições, não se estendendo ao DF, que se organiza mediante lei orgânica. Olha a foca, professor. Que desgraça é essa daí, professor, que você colocou agora? Onde surgiu isso aí? Gente, olha só. Eu quero que vocês fiquem muito tranquilos, tá? Isso aqui tem o fundo do recurso extraordinário 577035, tá? Então eu quero que você fique bem tranquilo, que eu vou explicar para vocês exatamente o que trata aqui e se esse item é verdadeiro ou se ele é falso, beleza? Vamos colocar aqui na tela para vocês, beleza? Vamos lá. Seguinte, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa saber é que aqui, para responder essa questão, eu preciso saber que temos, tá? Temos, tá sem áudio? Tá sem áudio? Estão dizendo aí? Tá não, tá com áudio, não tá não? Tá com áudio, o povo tá doido aí. Vamos lá, então presta atenção. Aqui a gente precisa saber 2 coisas. Que existem, tá? 3 teorias. Então, quais são as teorias existentes? Primeira teoria, a teoria majoritária. Essa teoria majoritária, pessoal, essa corrente majoritária, entende o seguinte, presta atenção. Elas entendem que porque é o seguinte, vou explicar primeiro para você entender, tá? Existem, tá? Tem o poder constituinte, existe o poder constituinte,
originário. Tá? Poder constituinte originário. Tá? Esse aqui é ilimitado. Ele é ilimitado. Ele pode tudo. Tudo bem? Esse é o poder que surge a Constituição. Beleza. Aí desse poder constituinte originário surge o poder constituinte derivado. Esse poder constituinte derivado se divide em poder constituinte derivado, tá? Revisor, poder constituinte derivado reformador e poder constituinte derivado decorrente. Tudo bem? É isso mesmo. Então nós temos aí essas três formas. Tudo bem? Poder constituinte derivado revisor. Turma, esse aqui acontece durante os 5 primeiros anos da Constituição, tá? E nós podemos fazer qualquer tipo de emenda ao texto da Constituição sem a necessidade, tá, de obedecer os critérios de uma emenda constitucional que exige que ela seja votada em 2 turnos, com intervalo de 10 dias e um quórum de aprovação aqui de 3/5. Isso aqui, turma, é para a Constituição Federal. Por isso que as bancas sempre cobram esses 3/5, porque confunde com os 2/3. Tranquilo? Tá? Agora, isso aqui é o poder constituinte derivado revisor. Só aconteceu uma vez, até, foi para escolher o sistema de governo que iria vigorar no nosso país. Presidencialismo, parlamentarismo, monarquia. Aí nós temos o poder constituinte derivado reformador. Para que serve, gente? Para reformar, professor. Nossa, você é um gênio. E como é que reforma a Constituição Federal? Por meio de emenda constitucional. Tranquilo até aqui? Ótimo. Aí depois nós temos o poder constituinte derivado o quê? Decorrente. Aí, turma, o poder constituinte derivado decorrente cabe somente aos Estados membros. Aos Estados membros. Na elaboração de suas constituições estaduais. Eu pergunto aos senhores, pessoal, o DF tem uma Constituição estadual? Não, o DF é regido por uma lei orgânica. Por isso, a doutrina majoritária entende que a lei orgânica do DF não pode ser classificada como poder constituinte derivado decorrente. Por quê? Porque o DF não é um Estado membro. Tranquilo até aqui, turma? Não é um Estado membro. Então, essa é a corrente majoritária. Tranquilos? Então, ó, vou apagar aqui, que eu vou fazer um negócio, beleza? Então, ó, o que é? Corrente majoritária. Corrente majoritária. Entende o quê? Entende que a LODF não pode ser classificada como poder constituinte derivado decorrente. Tudo bem? Não pode ser classificado como poder constituinte derivado decorrente. Por quê? Porque isso só cabe a quem, turma? Aos Estados-membros na elaboração de suas constituições, tá, estaduais. Beleza até aqui? Fechou? Ótimo. Belezinha? Vamos seguir. E aí, Vitão, me ajuda aqui que o negócio caiu aqui. Isso, me ajuda aí. Encaixa aí pra mim, por favor. Então, esse é o entendimento. Agora, pessoal, tudo que tem teoria majoritária, nós também temos a teoria minoritária. E aí é uma corrente minoritária liderada pelo professor Pedro Lenza e Vicente Paulo, que diverge dessa galera para dizer o seguinte, peraí. Ele fala o seguinte, cara, peraí, a lei orgânica do DF, ela não tem status de Constituição estadual? Sim. Inclusive o Supremo não falou isso lá na ADI 980? Então, se ela falou isso, nós entendemos que pode. Beleza. Só que eles são, turma, uma corrente minoritária. E a gente precisa saber dessa corrente minoritária, tá bom? Então vamos colocar aqui agora? Vamos colocar isso aqui agora aqui. Vamos colocar aqui. Corrente minoritária. Caracas, professor, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Por isso que você está aqui, comunidade. Por isso que você está aqui na comunidade. Tá? Então vamos lá. Minoritária. Minoritária. Corrente minoritária entende que a LODF pode ser classificada como poder
constituinte, derivado, decorrente. Por quê, gente? Porque a lei orgânica do DF tem status, tem o que, turma? Tem status de Constituição estadual. Porque o DF era estado e era município, eles entenderam isso. Beleza, fechou. Tá. Agora, turma, outra coisa que é importante. Qual dos dois vai cair na prova? Nenhum dos dois. Por quê? Porque essa questão mesmo que caiu na prova não estava perguntando nem entre doutrina majoritária nem minoritária. Pô, professor, você tá de sacanagem, você tá perdendo tempo explicando isso? Não, é porque se eu não explicar isso, você não consegue entender o que o Supremo diz. Na prova vai cair justamente o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Vamos colocar na tela? Então, o Supremo diz o quê? Agora nós vamos ao que diz o STF, tá? O STF entende que a lei orgânica, para ser classificada, precisa resolver o problema em dois aspectos. Nós temos uma classificação que é no sentido jurídico formal, tá? É um sentido jurídico formal, tá? E um sentido jurídico material. Tudo bem? Formal e material. Tudo bem? Aí é o seguinte, pessoal, tá? Seguinte, formal. Pessoal, na formal é a forma que é criada a lei orgânica do DF. E aí o Supremo falou, como é que é criada a lei orgânica do DF? Artigo 32 da Constituição Federal, o que ele diz? Ela vai ser votada em 2 turnos, com intervalo mínimo de 10 dias e um quórum de aprovação de 2/3. Só que essa característica, essa forma de aprovação da LODF é a característica, tá, de quem? É a característica de uma, presta atenção, de uma lei orgânica, de uma Constituição municipal. Portanto, na forma, o Supremo Tribunal Federal entende que a LODF não pode ser classificada como poder constituinte, derivado, decorrente. Porque isso só cabe a quem? Aos Estados-membros na elaboração de suas constituições estaduais. E nesse caso, então, o DF, com a sua lei orgânica, não poderia. Agora, no sentido material, ele falou, opa, o que é o sentido material? A matéria, o conteúdo, naquilo que está dentro da lei orgânica do DF, aquilo que está dentro da lei orgânica do DF, naquilo que está dentro da lei orgânica, naquilo que comporta a lei orgânica. O DF se assemelha mais a um estado ou ao município? Ah, professor, a um estado. Então, por isso, o Supremo falou o seguinte, no sentido material, a lei orgânica pode ser classificada como poder constituinte, derivado, decorrente. Por quê? Por quê? Por que ele pode ser classificado como poder constituinte, derivado, decorrente? Por quê? Porque nesse caso específico aí, pessoal, a lei orgânica do DF possui o quê? A LODF, nesse caso aqui, possui o quê? Possui um status de Constituição estadual. Então, nesse caso, sim, esse caso pode. Esse caso pode. Então, guarde isso para a prova. Professor, beleza, tu explicou. Agora, como é que eu respondo o diabo da questão? Volta lá, infeliz. Olha aqui, diz, pelo critério jurídico formal. Critério jurídico formal. A manifestação do poder constituinte derivado decorrente mantém-se adstrita. Restrita, tá? Se você não sabe o que é adstrita, restrita. Mantém-se restrita a atuação dos Estados-membros para a elaboração de suas respectivas constituições. Não se estendendo ao DF que se organiza mediante lei orgânica. E agora? Verdadeiro ou falso? Agora ficou fácil, né, turma? O item está
verdadeiro. Então, eu coloco aqui que o item está correto. Caralho, professor, essa questão era cabulosa. CESP. Mas também é para juiz, professor. Sim, mas deixa eu te falar uma coisa. Essa foi a questão que caiu em 2009. As bancas examinadoras costumam e continuam fazendo reciclagem de questões. Concursos de nível médio, a possibilidade de cair um item desse, eu não descarto, é altíssima. Por quê? Porque ele precisa eliminar. Então você tem que tomar cuidado. E precisa saber disso. Tá bom? A pessoa nunca tinha ouvido falar nisso. Já tá valendo a comunidade, não tá não? Já tá valendo. Comunidade, vamos para a próxima questão? Eu já me perdi, eu não sei se é 7, se é 6. O importante é que a gente vai aí para a próxima questão. Vamos lá? Aí, próxima questão. Ah, vou deixar aqui para você dar uma printada. Pediu para printar, printou. Printa, meu querido. Quem printa com meu print. Printa legal. Você pensou outra coisa quando eu falei quem printa com meu print. Não pensou, meu querido Vitor? Sua mente é suja. Sua mente é suja. Vamos lá? Printando, galera. Printando. Muito bem. Questão de número 7, eu sei lá agora. Sei lá, é a questão aí. Questão elaborada pelo professor Francelino. Em recente discurso concedido pelo a imprensa, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, fez duras críticas ao governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por entender que, na condição de chefe do Executivo Distrital, não possui autonomia financeira para reivindicar recursos da União. Nessa situação, o presidente está correto, uma vez que o Distrito Federal não possui qualquer autonomia financeira. O que você me responderia nesse item, turma? E aí? O que você me responderia nesse item, hein? O que você me responderia? Item verdadeiro ou falso, turma? O que você me responderia nesse item? Verdadeiro ou falso? Vamos lá, eu quero a sua participação. Professor, mas você não pode me ver, como é que você pode me dizer um negócio desse aí? Gente, é porque eu gosto de frescura, né, turma? Vamos lá. Esse item está errado, né? Esse item está errado. Tá bom? Tem até uma errata a ser feita no meu livro, porque, gente, eu coloquei errado, mas na hora de ir pra porra do livro, colocaram como certo. Mas isso aqui tá errado, tá? E a justificativa é simples. É porque o Distrito Federal possui autonomia, o DF possui autonomia política, administrativa e financeira. Então, tá aí. Mais do que nunca, o item está correto, o item, na verdade, está errado, né, perdão, e aí, essa aí a resposta, a justificativa, fechado? Tá? Vamos lá. Nesse caso específico agora, eu gostaria de responder a questão, próximo também responderei sobre a questão da inclusão digital. Então, vamos lá. Vamos responder essa questão. Promover a inclusão digital, o direito de acesso à internet, o exercício da cidadania em meios digitais e a prestação de serviços públicos por múltiplos canais de acesso é um dos objetivos prioritários do Distrito Federal expressamente descritos em seu texto. E aí, verdadeiro ou falso? E aí, verdadeiro ou falso? Tá? Bom, pessoal, nesse caso específico aí, tá? Eu quero que você coloque que esse item é verdadeiro, tá? O item é correto, tá certinho, beleza? O item está correto, tá em conformidade com o artigo 3º, inciso 14 da Lei Orgânica do DF. Tá bom? Fechou? Vamos lá, próxima questão. Gente, próxima questão tá dizendo o seguinte, olha, foi uma questão para perito, hein? Acerca dos fundamentos dos poderes, tá? Da organização do Distrito Federal, com base na Lei Orgânica do DF, assinale a alternativa correta. As únicas formas de exercer a soberania popular pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto são mediante plebiscito e referendo. Turma, esse item está o quê? Esse item está errado, né, gente? E por que tá errado? Tá errado, turma, porque, professor, o senhor falou que tinha sufrágio universal, voto, tá? Plebiscito e referendo, mas não são as únicas formas, tá? O que ficou faltando? Ficou faltando a iniciativa popular, professor. É isso, tá? Então, por isso que é errado, tá? Não são as únicas formas. Vamos lá, letra B. O exercício do direito de petição ou representação é assegurado independentemente do pagamento de taxas, emolumentos ou garantia de instância. Esse item está verdadeiro ou está falso? Esse item está verdadeiro, gente. É o item a ser marcado, tá? É o item correto. Reprodução literal
do artigo 4º. E agora eu vou para a questão de letra C. Os objetivos prioritários do Distrito Federal são a preservação de sua autonomia, tá? Comunidade federativa e a plena cidadania. A gente sabe que tá errado, né, turma? Sabe que tá errado porque a gente já marcou a letra B como correta. Agora, o que tá errado aqui? Vamos lá? Aqui, pessoal. Ao se diva plu, ninguém será discriminado. São o quê? Valores. Ele falou que é o quê? Objetivos. Por isso o item está errado. Tá? Os objetivos prioritários do Distrito Federal são a dignidade da pessoa humana e os valores sociais. Também tá errado, né, turma? Ao se diva plu, ninguém será discriminado. Tudo bem? Isso. Um outro aqui que ele fala, letra E. O objetivo prioritário do Distrito Federal é o pluralismo político. O item também tá errado, tá? Por quê? Porque isso aqui é valor e ele tá dizendo que é objetivo. Ok? Agora, seguindo, nós temos mais um dispositivo. Questão aí, ó, de 2009, CESP, tá falando o seguinte, o plebiscito popular é uma das formas do exercício da soberania popular, vedado àqueles que declararem conviver em união homossexual quando se tratar de matéria afeta essa temática. O item tá o quê, turma? Tá errado, tudo bem? E o que tá errado aqui? Presta atenção, gente. A primeira parte tá correto. De fato, o plebiscito popular é uma das formas do exercício da soberania. Agora, turma, ninguém será o quê? Discriminado. Aqui tá falando que é vedado as pessoas que declararem viver em uma união homossexual, tá? Quando se tratar a matéria temática é esse foco. Então o item está o quê? Tá errado por causa disso. Tá bom? Então, vamos colocar que o item tá errado por tudo isso aqui que tá descrito aqui no texto, tá? E vamos pra frente. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Mais uma questão. Pronto, já resolvemos aqui 10 questões, tá? Desse nosso primeiro tópico, tá? E agora eu vou fazer o quê? Toda vez que eu tiver isso, turma, toda vez que eu terminar os exercícios, toda vez que eu estiver terminando um bloco, eu vou fazer exercício sobre aquele tema. E aí a gente volta, belezinha? Então vamos lá, vamos mais à frente? Vamos embora. Vamos agora tratar, então, tá, do artigo 6º, que vai estar dentro do título 6. Título 1 já ficou para trás. Tanto na questão da teoria, tanto na questão das questões, quanto do aspecto doutrinário e jurisprudencial. Ficou tudo certinho agora. Agora, comunidade, nós vamos para o título 2. E você vai fazer que nem naquela aula do Netflix, uma atrás da outra. Meu querido Vitão, chama a vinheta para mim, meu querido. Chama, pai!